acompanhar bastante, né? A modernidade hoje, com tantas possibilidades aí, a lei tenta se enquadrar aos costumes modernos. Então já tem, como você falou, a separação em cartório, que é uma maneira de fazer uma coisa mais ágil, evitar que a pessoa tenha que ir até o fórum para fazer uma separação que praticamente é a consenso do casal. O casal chegou num consenso na parte de divisão de bens, de pensão ou qualquer outro detalhe que esteja implicado, e eles têm como fazer isso em cartório, observando só dois requisitos: que seja consensual e que não estejam envolvidos os menores, né, filhos menores. Então, fora isso, pode ser feito em cartório, desde também que participe um advogado. Que a pessoa que tem numa união estável, como não existe um registro oficial dessa união, ela tem que juntar prova. Ela tem que primeiro provar para o juiz que eles vivem numa união estável há um determinado tempo, né, e que, em razão disso, eles querem fazer a separação. Então, esse que é a diferença, né? Num casamento convencional, a pessoa já tem a certidão de casamento, que é prática. Então, mostra ao juiz, estamos casados há determinado tempo, pronto, acabou. O que se faz muito hoje, eu queria saber a diferença jurídica até disso, que muitos casais fazem hoje em dia um contrato de união estável. Isso. E qual que é a diferença disso para um casamento? Não, né? Aí já tem um contrato que documenta, que é isso que a pessoa precisava. É um contrato mesmo, é quase uma sociedade, né? Exatamente. Inclusive, hoje existe até contrato de união homoafetiva, inclusive, né, entre pessoas do mesmo sexo, né? Então já existe essa figura também, porque também são concedidos os mesmos direitos, né? Isso já tem em casa pensando na separação. Mas acontece muito, conforme ocorre a separação, que um dos dois, aquele que não está de acordo com a separação, ele fica de tal forma assim, magoado, ofendido, principalmente quando há traição, onde ele resolve, para sair daquela situação, ele prefere abrir mão de tudo, né? E acaba abrindo mão de direitos que passa um tempo, a hora que a pessoa está lá com a cabeça fria, fala: poxa vida, eu tinha um patrimônio assim, conquistei durante anos e anos de casamento e de repente tive que abrir mão. Mas depois que ela abriu mão ainda, isso é feito perante o juiz, o que ela pode fazer, né? Então é importante que as pessoas que por algum motivo estejam passando uma situação de briga conjugal ou qualquer situação que pareça que há necessidade de separar, né, que se acautele, procure advogado, peça orientação para a pessoa saber o que ela tem direito, o que ela pode fazer, para ela não ser precipitada, né? Porque aí um profissional ajudando é bem melhor para ela evitar, isso eu digo para a mulher como para o marido, para que não haja prejuízo e menos desgaste também, né? Eles, respondendo o que você falou, eles podem, exatamente, não é porque deixaram de estar casados que perderam os bens, o que eles adquiriram e o que é deles meio a meio continua sendo meio a meio, independentemente de estarem separados, divorciados, isso não muda em nada. O que se procura fazer, e é mais aconselhável, é que quando se divorciarem ou quando se separarem, já procurem dar um destino para aquilo. O que vai ficar com esse imóvel? Nós vamos dividir, vamos continuar com ele meio a meio. Se formos alugar, nós vamos colocar ele, né, dividir os lucros dele. O que nós vamos fazer? Que facilita para não continuar uma briga, né? O problema é quando um quer vender e o outro não quer, né? Mas não tem como, sabe? Porque vai ser colocado de alguma forma. Se quiserem oferir algum dinheiro daquilo ali, ou vendem, mas tem que entrar num acordo, né? Porque é metade, metade, né? Se não entrar... Por exemplo, se um quer vender e o outro não. Se for uma recusa imotivada, né, vamos dizer assim, a pessoa fala que quer vender, outra não quero só porque eu não quero, a pessoa que está sendo prejudicada pode procurar ajuda, pode alegar ao juiz. Ela precisa daquele dinheiro, enfim. Exatamente, o juiz pode determinar que seja vendido e dividido o dinheiro. Pegando um caso bem clássico, assim, bem típico, se você imagina aquele casamento de 30 anos, 40 anos, onde a mulher se dedicou exclusivamente ao lar, ficou lá cuidando dos filhos no caso não, né, mas ficou cuidando do lar, se absteve de avançar numa carreira profissional. Ou se os filhos já são maiores, os filhos já são maiores, idade, ela só foi aquela figura da dona do lar. Ficou cuidando da casa, enquanto o marido, logicamente, dando suporte para que o marido construísse os seus negócios, fizesse cursos, mestrados, doutorados, viagens, e se tornasse, por exemplo, uma pessoa consagrada na área de trabalho dele. Então, logicamente, ela fez a contribuição para o lar dessa forma. E passados lá, vamos dizer, uns 30 anos, 40 anos, o casal resolve se separar. Então é justo que ela seja pensionada, porque você não pode imaginar que uma pessoa lá, aos seus 45, 50 anos, ela vai ter que se lançar
naquela hora no mercado de trabalho que hoje já é muito restrito. Né? Então, mas como é que se constitui prova disso? Né? Ela tem que provar que ela não tem... A formação da pessoa, né? Então você não pode ver uma pessoa que, por exemplo, é formada, curso superior, pós-graduação, bem encaminhada no trabalho, ou até consagrada na sua área de trabalho, ela realmente vai ter menos necessidade do que uma pessoa que foi dona de casa. Ou seja, uma pessoa lá na sua faixa de 20, 30 anos, uma mulher, ela vai ter menos necessidade. Economicamente ativa ainda. Exatamente, ela tem condição de ir pelo próprio trabalho, pelo próprio esforço dela mesma se manter. Então, é analisado, esses pontos são considerados para ver se há necessidade dessa pessoa para receber um pensionamento. Mas existe ainda hoje? Existe. O caso de pensão, assim, existe. de mulheres? É muito comum, sabe? É muito comum, principalmente quando existe o marido, né, está numa situação assim bem afortunada, onde ele tem condições de sustentar a família tranquilamente e a mulher não precisa trabalhar, né? Não é que ela não queira, às vezes ela não precisa. Então ela fica cuidando lá e não é por causa disso que ela vai deixar de ter um direito lá na frente. Só que vão pesar as situações. Uma mulher de 20 anos, 30 anos, 40, 50, formação, né? Para se ver qual aquela necessidade, que são necessidades diferentes. Porque daí tem... A pensão para os filhos muda com relação da mulher porque é uma coisa prática. Sendo filhos que normalmente necessitam, né, da ajuda dos pais, então é óbvio que eles têm direito de pedir uma pensão no caso de separação para que eles não sejam prejudicados. Cada caso é bem analisado porque tem que se verificar as necessidades que os filhos têm e, logicamente, a capacidade de quem vai pagar. Não adianta dizer que precisa de 5 mil reais e a pessoa que vai ter que pagar não tem nem 3 mil para pagar. Então tem que ser uma coisa lógica. E quando há separação, às vezes é muito comum haver queda, né, no patrimônio, as pessoas, os filhos no caso, também têm que se adaptar a uma nova realidade. Uma dúvida que é comum, porque quando você fala em pensão, você fala em pensão alimentícia. Uhum. É para a alimentação dessa criança. Não, é bem mais amplo. De guarda, é sempre importante ver que o que o judiciário procura é o que é melhor para os filhos, não o que é o melhor para o pai nem para a mãe. Como há uma separação, existe aquele trauma natural da separação e procura-se ver o que menos vai ser traumático para os filhos. E hoje já chegou num nível onde os próprios psicólogos afirmam que a melhor coisa é essa guarda compartilhada, que é como se os dois pais continuassem a exercer aquela mesma função, né, os mesmos atributos de pai e de mãe, só que morando separadamente. Só acaba com a figura do pai de fim de semana ou pai de 15 em 15 dias. Justamente, né? Promove mais contatos e tudo mais. Agora, o que exige essa guarda compartilhada? Exige primeiro um consenso, né, entre os pais para saberem que a briga entre eles é só entre eles e que os filhos não podem ser prejudicados. E uma confusão que às vezes se faz é pensar que guarda compartilhada é a mesma coisa que guarda alternada. Ou seja, alternada é aquela, por exemplo, a pessoa começa, o pai vai ficar de segunda a quarta com os filhos e depois de quinta a domingo fica com a mãe. Isso não é a guarda compartilhada, porque nos dias que os filhos estão com um, é só ele, como referência, é só ele que participa da vida das crianças. E quando estão com a outra, é a mesma coisa. Então isso é guarda alternada? É uma guarda alternada, não é aquilo que já existe. Compartilhada por exemplo, assim, um leva na escola e outro busca? Isso, exatamente. Um leva na escola. Exato, assim, olha, você vai ficar responsável pelas atividades extras, você que leva, porque eu trabalho, não posso, mas o seu horário é mais tranquilo. Como é normalmente na vida dos casais, né? A pessoa fala, olha, eu posso, quando for trabalho, eu já levo e deixo na escola, mas eu não tenho como buscar. Ah, não, mas eu busco porque meu horário de almoço é melhor. Eu vou lá e passo e busco. Isso aí, né? A gente está colocando numa situação que existe um consenso e uma relação ótima, mas nem sempre é assim.